E agora conosco, nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago. Bom dia aos amáveis amigos, irmãos aqui presentes e aos que estão através do satélite Amazonas ou da internet, nas diferentes nações. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre cada um de vocês e também sobre mim. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para esta ocasião, leremos para esta ocasião no capítulo 7 de São Lucas, a partir do versículo 11 até o 17, e nos diz da seguinte maneira: E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto, assentou-se e começou a falar. E o entregou à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. A visita de Deus à semente de Abraão. Queiram assentar-se, tenham a bondade. A forma em que nós vemos que Deus visita o seu povo é através de um véu de carne chamado um profeta. Quando Abraão esteve na terra, no tempo quando Deus destruiria Sodoma e Gomorra, Deus visitou Abraão no capítulo 18 do Gênesis, onde nos diz da seguinte maneira, a partir do versículo 1 em diante. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou os seus olhos
olhou, e eis que 3 homens estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo, que se traga já um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram-lhe: Assim faze como disseste. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu ao moço, que se apressou em prepará-la. Tomou também manteiga, leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la aí na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. A Sara já havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, Sara riu-se consigo, dizendo: Eu ainda terei deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que Sara riu? Por que Sara riu? Dizendo: Na verdade, darei eu à luz, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porque temeu. E ele disse: Não digas isso, porque te riste. Esta foi uma bonita visita de Elohim, Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, com seus arcanjos, Miguel e Gabriel. Eles se fizeram visíveis, se materializaram diante de Abraão nesta visita. E até mesmo comeram com Abraão o bezerro novo que foi assado. Também comeram pães e manteiga que foram preparados por Sara. Ou seja, um bom almoço para uma visita muito especial, que veio de outra dimensão, os quais se materializaram para esta visita a Abraão, o amigo de Deus. Assim também,
visitado, foi sempre quando Deus visitou o seu povo. se ha materializado en un velo de carne, Se materializou num véu de carne chamado um profeta. se ha hecho carne, Se fez carne porción na porção correspondente a cada tiempo. a cada tempo. Y para que lo podamos comprender, E para que nós possamos ha compreender, sido Dios foi Deus, con su cuerpo angelical com llamado seu corpo angelical, chamado pacto, o anjo do pacto, metido dentro de un velo de carne, que se ha colocando nacido dentro de um véu de nesta carne, tierra que nasceu nesta através terra, de su padre, através su madre. de seu pai e sua mãe. Esse velo de carne Esse siempre ha corpo sido de llamado carne sempre foi chamado profeta. um profeta. Luego de estas manifestaciones de Dios, Depois destas manifestações de a través de velos Deus, de carne, através de corpos de a carne, través de instrumentos humanos, através de instrumentos humanos, encontramos, podemos ver se aparecía que também en su aparecia cuerpo angelical llamado el ángel del pacto, no seu corpo angelical chamado o anjo do pacto. cuando Como, le por apareció exemplo, quando ele apareceu a Jacob, para Jacó, capítulo 32 del no Génesis, capítulo 32 do Gênesis, en la ocasión en que Jacob na estaba ocasião em que regresando Jacó estava de regressando Arán para de Arã la tierra de Canaán, para a terra de Canaã, pero su hermano mas Esaú o seu irmão Esaú lo estava esperando por ele y ya venía e vinha ao seu encontro 400 com 400 armados. homens armados. Y Jacob estaba Jacó muy estava temeroso, muito temeroso, porque Jacob porque Jacó sabia e se lembrava que muchos de que há años muitos anos atrás, antes, más mais de 20 años de atrás, 20 anos atrás, quando Jacob quando Jacó obtuvo la obteve bendición a hablada bênção de la da primogenitura de boca sendo falada de Isaac, pela su boca padre, de Isaac, seu pai, la cual Isaac, su padre, bênção que Isaac, seu pai, esperava falá-la sobre Esaú, a quem ele tinha enviado numa caçada para que trouxesse um animalzinho, o preparasse num ensopado, assim como vocês gostam de sopas. Vejam de onde vem. comer E logo comer e depois abençoá-lo. bendecir con la bendición Abençoá-lo com a bênção maior que se puede hablar que pode sobre, ser falada sobre uma pessoa que es la e bendición que é a bênção de la da primogenitura, primogenitura, la cual a qual tiene alcance tem o seu no alcance, solamente não somente enquanto a pessoa viva, mas que tem alcance também para toda a descendência dessa pessoa. E aquilo que seja falado se fará uma realidade. E o que continha essa bênção da primogenitura que tinha Isaac e que tinha recebido de seu pai Abraão e que logo teria que passá-la ao filho primogênito? Essa bênção continha a herança da terra que Deus deu a Abraão. E essa terra passaria para a descendência de Abraão, pelo qual essa palavra de bênção tinha que ser passada de Abraão a Isaac, de Isaac ao seu filho primogênito, que era Esaú,
amado por Isaac, o amado por Isaac. pero Porém, Esaú importancia a la não dava primogenitura. importância à primogenitura. Ya se la había vendido Ele já a tinha vendido años anteriores. alguns anos anteriores para o seu irmão Jacó. En una ocasión, Numa que regresaba ocasião, muy quando cansado, voltava muito cansado, había salido de estivera cacería y no había numa logrado caçada obtener nada. e não conseguira nada, Venía e muy vinha muito cansado. cansado. E quando a pessoa chega muito cansada, depois de estar numa caçada e não achar nada, ela também vem com fome. E Jacó, como era el protegido por su madre Rebeca, como era o protegido de sua mãe Rebeca, e Esaú protegido, como sucede en los hogares, o filho protegido hay hijos que se apegan pelo seu a su pai papá, Isaque, y hay hijos como que se acontece apegan nas a su casas. mamá. Há filhos que se apegam a seu pai e há filhos que se apegam à sua mãe. De Abraham, Assim também era nesse caso de Abraão, y también en el Sara caso e de seus Isaac, filhos, como também no caso de Isaque, Rebeca Rebeca y sus hijos, e seus filhos, Esaú e Jacó. por tanto, Portanto, como Jacob era como Jacó prometido de su madre, era o filho prometido da sua mãe Rebeca, a cocinar ele también. também aprendeu a cozinhar. Y un buen cocinero E um bom cozinheiro, con fe com fé, tiene éxito, tem êxito gana mucho. e ganha muito. Y Jacob Assim, hizo el negocio más Jacó fez o maior negócio que una persona que puede uma pessoa pode fazer. hacer como E cocinero. vejam bem, como cozinheiro. Não importa o trabalho ou a Lo profissão, que importa es o que importa la fe de la persona é y la meta a fé da pessoa que tiene la persona. e a meta que ela tenha. Porque la fe sin Porque una a meta, fé sem uma meta, usted no la puede usar. você não pode usá-la. Siempre tiene que tener. Sempre tem que ter uma meta. Y ahora la meta de Jacob era E a meta de Jacó la misma era a mesma meta estaba en el vientre de su que ele madre, tinha quando estava no ventre da sua mãe, onde também tinha ali um companheiro, o seu irmão en el Esaú. vientre de su madre, E lá no ventre da sua mãe já estavam lutando. y las madres que han tenido E un as bebé mães que tiveram um que bebê pica mucho en su vientre, ni pueden que dormir. mexia muito no seu ventre, Y dicen, este nem niño pode dormir à no me noite. deja tranquila. No me E elas deja ni dizem: dormir. esta criança não me deixa tranquila, não me deixa nem dormir, Y pula como muito. serían E como seriam duas crianças brincando, luchando, mexendo e lutando peleando, luchando por nacer primero, por nascer primeiro la primogenitura. pela primogenitura? Siempre el primogénito Sempre tiene o una primogênito tem porción. uma dupla porção. Y cuando la bendición de la E primogenitura quando a bênção da primogenitura no se ofrece al primogénito, é menosprezada pelo primogênito, el segundo, o segundo, el que no es primogénito, que não é primogênito, ama esa bendición, se ama esta bênção lucha por ella, e se luta por ela, la puede obtener. poderá obtê-la. En el caso E esse foi o caso de Jacó. y Dios lo va a ayudar. E Deus o ajudará. Dice la escritura, Jacob amé y Esaú aborreció. A Escritura diz: amei Jacó Aborrece e aborreci Esaú. persona que Deus menosprecia aborrece a toda pessoa que menospreza la bendición a de la bênção primogenitura, divina, a bênção porque da nunca nosotros primogenitura. aborrece a Dios y sus bendiciones Porque
Toda pessoa que menospreza a Deus e suas bênçãos nunca poderá herdar o reino de Deus el reino de Dios. e nunca poderá viver eternamente no reino de Deus. La bendición divina Mas ama a Dios quem ama a bênção divina, quem ama a Deus eternamente. e quer Dios viver eternamente com Deus y esa persona no seu reino, logrará essa pessoa ese deseo conseguirá profundo esse desejo corazón. Dios que lo tem no profundo do seu coração. Deus a ajudará, para lhe mostrará o caminho eterna. para chegar à vida eterna. De la gracia Sob a dispensação da graça pacto que fue establecido e sob o novo pacto cruz del Calvario con la que muerte foi de estabelecido lá na cruz do Calvário, se abrió el com a morte de Jesus Cristo, que es Cristo se abriu o caminho que é Cristo, a obtener para que assim toda pessoa possa obter y por consiguiente a vida eterna a Dios. e, consequentemente, possa chegar a Deus. El camino Cristo disse: Eu sou y la vida. o caminho, Nadie a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai viene al Padre sino por mí. e ninguém No importa lo vem sincero ao que sea la Pai persona, senão por mim. no puede llegar a Dios. Não importa o quão sincera uma pessoa seja, ela não poderá chegar a Deus. Ela não poderá se apresentar diante de Deus, nem sequer poderá pedir algo a Deus, a menos que seja por intermédio de Jesus Cristo, sobre o novo pacto, na dispensação da graça. Cada dispensación tiene el orden divino. Cada dispensação Buscar y tem servir a ordem divina para se buscar e servir a Deus. puede obtener el perdón de Toda sus pecados pessoa y puede ser limpia de todo pode pecado obter o perdão dos seus pecados, de Cristo, pode ser limpa de todo pecado com o sangue de Cristo, el Cordero de Dios que que quitó el é o pecado del Cordeiro de mundo Deus, con su muerte en la que cruz del tirou o Calvario. pecado do mundo com a sua morte na cruz do Calvário. El Cordero de Dios Quando João Batista o viu, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. capítulo 1 versos Capítulo 1 de São João, 29 do versículo al 36. 29 Por tanto, ao 36. no hay otro sacrificio Portanto, por el pecado. não há outro sacrifício pelo pecado. Dice San Pablo que es nuestra E São Paulo nos disse o sea, também el Cordero que Pascual. Cristo é a nossa Páscoa, ou seja, Y también é o Cordeiro Pascual. Cristo es el sacrificio de expiación E Cristo também é o sacrifício da expiação en el día pelos nossos del pecados, sacrificio representado del macho cabrío de expiación, no el día sacrifício 10 del séptimo, do bode da del expiação, día de la expiación. do dia 10 do 7º mês, ou seja, No hay do dia da expiação. otro sacrificio por el pecado del ser Não humano. existe outro sacrifício pelo pecado do ser Que no humano. vino a condenar al mundo, no vino a Por condenar isso, al mundo, Cristo sino disse a salvar. que ele não veio para condenar o mundo, Y por eso los cielos vieron, mas lo ele veio reconocieron para salvar o como mundo. el Mesías, dijeron, Por isso, aqueles que o viram e o reconheceram el como o Salvador del Messias mundo. Y disseram: a los samaritanos Este é lo o Salvador do mundo. reconocieron. Por E lá, tanto, os samaritanos o reconheceram. Portanto, nueva dispensación, en donde toda persona se puede acercar a se Dios abriu uma nova por medio de dispensação, Cristo. Y pedir a quando Dios toda pessoa pode se aproximar de Deus por intermédio de Cristo e pode pedir a Deus no nome do Senhor Jesus Cristo. nombre, E Cristo disse: O que pedirdes ao Pai no meu nome, el eu Padre o farei. lo hará. E disse também: Por tanto, O Pai o fará. fue abierto el camino
de tal modo a Dios. que foi aberto La persona o caminho a Deus, para que toda pessoa possa caminhar vida eterna. no caminho de Deus Ovejas com vida eterna. mi voz, As minhas ovelhas ouvem a minha las voz conozco, e me seguem. vida Eu as conheço eterna, no perecerán e jamás. dou-lhes Mi Padre a que vida las dio eterna es e mayor que jamais todos, perecerão. y nadie las O puede meu Pai arrebatar que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. capítulo 10, Assim Cristo disse, no capítulo 10 de São João, también dos versículos 27 ao 30, como disse também, cosas son. eu e o Pai somos um. Por lo tanto, se abrió Assim, el camino de bendición foi aberto para o caminho da la bênção simiente de Abraham, la descendencia de Abraham, para a semente de Abraão, para a descendência de Abraão, de Dios, com en carne humana, a visita de la Deus persona em carne de humana Jesucristo. na pessoa de Jesus Dios ha Cristo. visitado a su pueblo, porque un gran profeta se levantado entre nosotros. Os cidadãos da cidade de Naim, Dijeron los ciudadanos, quando Jesus ressuscitou ao filho da viúva, disseram: cuando Jesús Deus visitou o seu povo, porque um grande profeta se de la levantou viuda. entre nós. Tenemos la visita de Dios también a Jacob allá. Também tivemos a visita de Deus a Jacó, quando lhe apareceu lá El capítulo como um 32, anjo, ou seja, num corpo angelical. No capítulo 32 do Gênesis, en donde él luchó do versículo con el 22 ao ángel que fue cuando se 32, fue a encontrar onde ele lutou com esse Saúl, anjo. que venía con Isto foi unos quando saiu para 400 encontrar com hombres seu irmão Esaú, que vinha y sabía com os 400 homens que armados. había dicho E Jacó Saúl sabia que cuando muriera que su Esaú padre tinha Isaac, dito iba a matar a Jacob. que depois que seu pai Isaac morresse, o mataria. Ocurre Ou seja, en familias en algunos países, vean, ocurría que también isso allá. que ocorre no meio das famílias em alguns países, observem que ocorria também lá de Abraham. na família ou na descendência de Abraão. Pero se encontró con ese ángel, que es el ángel de Dios. Mas Jacó se encontrou com esse anjo de Deus. Dios E em palavras mais claras, angelical. Y com ese Deus cuerpo no seu angelical de corpo Dios angelical. es la E imagen esse de corpo Dios angelical de Deus é a imagem do Deus vivo. Nadie ha visto a Dios. Jamais alguém viu a Y Deus. los que han dicho que vieron a Dios E as pessoas que disseram ter visto en Deus, el cuerpo angelical, o viram es el ángel del pacto, no seu corpo angelical, que é o anjo do más pacto, adelante, e que mais adiante também a Manoa, apareceu para Manoá, cual vino a ser luego el padre o de qual Sansón. depois tornou-se o Y pai de cuando Sansão. lo vio, E dice a su quando esposa, Manoá "Señora Manoa, hemos de o morir viu, disse à sua esposa, a senhora Manoá: cara a cara. haveremos de morrer, porque vimos Deus cara a cara. No vamos a morir. A sua esposa, a senhora Manoá, lhe disse: Si fuéramos não a morir, morreremos, no nos diría porque se que fôssemos íbamos a morrer, tener un niño". não nos diria que teremos um filho. Ella supo que Ela, iba a pela morir. lógica, soube que não morreriam. Cuando Dios le había dicho a Moisés, cuando él quiso ver E porquanto Deus dissera a Moisés, quando ele quis ver Dios le dijo, a glória de "No, Deus, verá hombre, Deus lhe disse: homem algum me verá e viverá. Manoa no estaba viendo a Mas Dios. Manoá não estava vendo Deus, ele estava vendo o corpo angelical de Donde Deus, Dios onde Deus estava manifestado. desse Deus estava dentro desse corpo angelical, também chamado teofanía, de uma teofania ou um corpo teofânico, cuerpo de um otra corpo dimensión. de outra dimensão, da dimensão dos anjos. Pero todos los que Mas todos aqueles que viram este anjo, en el cual estaba Dios, em quem Deus estava, que es porque ese cuerpo porque esse corpo angelical é a imagem do Deus vivo. es también llamado Ele também é chamado Espíritu Santo. de
Espírito Santo. Por eso, cuando Por Jacob esta razão, con ese ángel, quando Jacó lutou com esse anjo, y el ángel e o anjo le dice, queria ir, lhe disse, suéltame. deixe-me, Jacob lo solte-me, tenía porque Jacó agarrado. o mantinha bem agarrado. Dice, no te E Jacó soltaré, lhe no te disse, dejaré. eu não te soltarei, No me bendigas. não te deixarei até que me Así es abençoes. que hay que agarrarse de Dios. Así es que agarrarse Deste de modo, Cristo. é que temos que nos agarrar de Deus, assim é como temos de nos agarrar de Cristo, bem agarrados de Cristo, do anjo do pacto, para recebermos a bênção de Deus, e não soltá-lo até que recebamos a nossa transformação e o nosso arrebatamento, e depois continuarmos com Ele. No te dejaré. Eu não te deixarei. Y ahora el ángel le dice, ¿cómo te llamas? El ángel E o sabía anjo cómo lhe se disse, llamaba. como te chamas? O anjo sabia como se chamava, En muchos lugares también. mas em muitos lugares ¿Cómo usted se llama? também, mesmo que saibam como você se chama, podem lhe perguntar como você se chama, qual é o seu nome. Y sobre todo en una corte le E, puede sobretudo, num tribunal, podem lhe dizer, decir, está pidiendo, diga o seu nome. E o anjo estava lhe pedindo, tu nombre. lhe perguntando, qual é o seu Y nome? Jacob le dice, Diga o seu nome. Jacó respondeu, Jacó, Jacob. meu nome é Jacó. Dice, no se dirá E o anjo lhe disse, não se dirá mais o seu nome Jacó, mas Israel, y con los porque hombres tendes lutado com Deus e com homens e tendes vencido. Ele estava ali lutando com Deus. ese cuerpo. Deus estava nesse corpo angelical. Es un misterio, Esse é um mistério, una realidad. mas é uma realidade. Que es Uma realidade que todos todos lo vieron. que o viram e falaram com ele experimentaram. O al lugar Jacó colocou o nome naquele lugar de Peniel, porque disse, vi Deus cara a cara e a minha alma foi salva. y ahora, vean cómo ellos dicen que vieron a Dios cara a cara. Lo mismo pasó con Moisés. Então, observem como eles disseram que viram Deus cara a cara. Del Éxodo le apareció el ángel de Dios en una llama de fuego, en un arbusto. O mesmo se passou com Moisés no capítulo 3 do Êxodo. Dice, O anjo de Deus lhe apareceu numa chama de fogo, em cima de um arbusto, numa sarça, e lhe disse, eu sou o Deus do teu pai, ou seja, o Deus de Amirão, o pai de Moisés, de Isaac o Deus de Abraão, de Isaque y de Jacob. e de Jacó. Se identificando Dios Estava se identificando com Moisés. Deus estava se identificando com Moisés. usted Assim como se identifica você, con alguna persona, yo soy fulano de quando se identifica com alguma pessoa, você diz, eu sou fulano de tal. E ainda pode lhe dizer, filho de fulano de tal. yo soy el Dios de Abraham, de Isaac E a Escritura diz que era o anjo de Deus. y dice la escritura que era el ángel Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque y se está e de Jacó. como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. E estava se identificando como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Es Dios, porque ese es el cuerpo angelical de Dios. Deus era quem estava dentro do anjo, dentro desse corpo angelical. Porque esse é o corpo angelical de Deus. El cuerpo É o corpo de Dios, espiritual, la imagen, o corpo teofânico de Deus, a imagem do Deus vivo. como el cuerpo espiritual Assim como y el mío, o seu corpo espiritual e o meu que tenemos é o espírito que nós temos, de otra dimensión. que é um corpo de outra dimensão. Un cuerpo de otra Nós temos dimensión. dois corpos, um corpo que é de outra dimensão e um corpo desta dimensão terrena. Por eso cuando una persona muere, Por isso, quando uma pessoa morre, ela continua vivendo, es el cuerpo físico porque o que morre é somente o seu corpo físico, mas ela continua vivendo no seu corpo espiritual, y por que é de outra dimensão. va a otra Por dimensión. isso, vai para outra dimensão. Si es un Se a pessoa Cristo, é um crente em Cristo, vai para o paraíso, donde están todos ali onde los estão Cristo. todos os crentes em Cristo. Si es un
incrédulo, Mas se a pessoa é um incrédulo, no cree en el Dios de Abraham, não crê no Deus de Abraão, Jacob, de Isaac e de Jacó, a otra vai dimensión. para outra dimensão. Por lo tanto, es importante Portanto, é importante, confirmar enquanto estamos nessa terra, en esta tierra confirmarmos el lugar o lugar deseamos ir. para onde nós desejamos ir. Si deseamos Se ir nós al paraíso, desejamos ir ao paraíso, a donde están todos los creyentes ali onde en estão Cristo, todos os crentes em de Cristo, otras edades, das outras eras, entonces usted então necesita você Cristo necessita como de su Cristo único. como o seu único e suficiente Salvador. Si muere sin Cristo, Se você morre sem Cristo, depois já não haverá remédio. ya no puede decir, Já não poderá dizer: agora eu quero receber Cristo como Salvador, al paraíso, para ir ao paraíso, onde estão todos os crentes em Cristo. tenemos el caso Nós temos del hombre rico, o caso del do mendigo homem Lázaro, rico e do mendigo Lázaro, los cuales os quais morreram. murió el rico O homem rico y fue sepultado, morreu e foi sepultado. y se lo llevaron para un lugar que, E o levaram para um lugar que a él después no le gustó, que depois ele não agradou, llamado por Cristo que Cristo o chamou de inferno. y murió Lázaro, E Lázaro, o mendigo, morreu. pero era un creyente, Mas del ele Dios era um de Abraham, crente de no Isaac, Deus de Abraão, de Jacob, Isaac e de Jacó, era e também obediente era obediente a los mandamientos aos divinos. mandamentos divinos, aos mandamentos divinos, a Torá. E quando Lázaro, o mendigo, morreu, nos diz que foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, que era o paraíso daquele tempo. E ali estava Abraão, que lhe deu as boas-vindas. E naquele tempo, desde o seio de Abraão, para onde iam todos os descendentes de Abraão, que eram fiéis a Deus, dali se podia ver até o inferno. E o homem rico, levantando seus olhos lá do inferno, ele olhou para o seio de Abraão e ali viu Abraão e também a Lázaro, o mendigo. E lá desde o inferno, dessa dimensão, ele disse a Abraão: Pai Abraão. Então recorde que ele era um hebreu aqui nesta parábola. E pode ser também algum caso real em que isso tenha ocorrido. Mas ele disse: Pai Abraão, envia Lázaro com seu dedo molhado na água, para que o coloque sobre a minha língua. Porque aqui eu estou. E ali ele vivia nesse lugar em tormento. E ninguém gostará depois de chegar ali. Abraão lhe disse: Filho, tu viveste lá muito bem. A conversa pode ter sido mais longa do que está aqui nesta parábola na Bíblia. Ali recebestes muitos bens e desfrutastes deles. O que tinha para desfrutar já desfrutou e não permaneceu servindo a Deus. Agora, pois, estás atormentados. Onde estás? Agora és atormentado onde estás. E Lázaro teve muitos males, sofreu muito na terra. Porém, seguramente
se mantinha servindo a Deus. E a pessoa não tem que estar bem sino economicamente ou fisicamente corazón para servir a Deus. para con Dios. Senão, deve estar bem aqui no coração Y ahora Lázaro para com Deus. es consolado acá. Y además E Lázaro é consolado aqui. hay un precipicio E além disso, há um precipício y el lugar entre este lugar e o lugar onde están allá no pueden pasar y acá, estás, los que están acá, de tal maneira que os que estão aí não podem passar para cá, nem os daqui podem passar para aí. por eso cada Depois não tem mais remédio. futuro Por isso, cada pessoa tem que garantir seu futuro en el paraíso no reino de Deus, mientras está no viviendo paraíso, enquanto ela estiver vivendo aqui na terra, se ha llevado para que quando ela morra, al seja levada pelos anjos de Deus até o paraíso, digo, Lázaro, como Lázaro, o mendigo, foi levado al paraíso ao seio de Abraão, tiempo. que era o paraíso daquele tempo. Se podía E vejam bem, allí ali podiam se ver, cuerpo pero de otra dimensión, porque estavam cuerpo em espiritual, corpos de outra dimensão, porque el espíritu de la persona corpos espirituais, cuerpo porque o espírito da pessoa de é otra um dimensión, corpo espiritual de outra dimensão, dimensión de los ángeles. da dimensão dos anjos. Entonces el rico E então o homem tanto rico, desde el otro lado, falando lá do outro lado, entonces envió disse-lhe: Lázaro Pai Abraão, a la tierra, então envie Lázaro à terra, que ou resucite seja, vuelva a la tierra, que o ressuscite ya que no e puede que ele pasar volte à al terra, infierno, já que ele não pode passar até aqui no inferno. creyente, Deus não permite que um crente vá ao inferno, ni para nem llevar de un dedo visita, mojado con agua a un nem enfermo. mesmo para levar um dedo molhado Así es que na água vaya para alguém que esteja lá. a lugar que no es De modo que quem vá para este outro lugar, não espere que Deus envie um crente com seu dedo molhado na água. posible. Cristo já disse que não é possível. Entonces el hombre rico se recordó Então o homem rico de sus hermanos, se lembrou debió recordar dos seus cuando irmãos. estaba viviendo en la tierra. Deveria ter recordado enquanto estava vivendo na terra, mas ali ele se recordou Pues envía e lhe disse: a Lázaro Pois envie a Lázaro casa de mis hermanos. lá na casa dos meus irmãos. Tenía unos cuantos hermanos. ¿Cuántos tenía Miguel? E ele tinha alguns irmãos. Quantos irmãos ele tinha, Miguel? 5 hermanos. Como que 5 irmãos. Unos cuantos hermanos. Alguns irmãos. Y de seguro ricos también. E certamente eram ricos também. Y les envía uno Tinha alguns irmãos. E disse: Envia de cómo estas son las a cosas ele acá, lá aos meus para que no irmãos, tenga que venir acá al infierno. que vá para dar-lhes Que llega al testemunho infierno, no quiere ni de que como sus são as familiares coisas aqui, vayan para al que infierno. eles não tenham que vir Hermano, aqui para o inferno. Vejam, si no se aquele que chega lá no inferno não quer nem que seus familiares algo histórico vão que para lá. Cristo estuviera 5 irmãos. mencionando, o E fuera se não una se parábola, arrependeram, si no isso se fosse algo histórico, que Cristo estivesse mencionando, ou que fosse uma parábola, arrepentía allá, el hombre rico. se não se arrependessem, Eso nos muestra iriam fazer companhia a seu irmão, que já estava lá, o homem las rico. riquezas terrenales, porque eso no le Isso nos mostra que a pessoa não pode colocar sua confiança nas riquezas terrenas, porque isso cielo. não lhe dá lugar para que compre o céu. El precio fue pagado, lo pagó Cristo O en la preço cruz já do foi Calvário, pago, y no Cristo hay otro pagou precio na cruz do Calvário. para que el E ser não humano existe pueda outro preço, llegar a Dios. e nem existe outra forma para que o ser humano possa chegar até Deus. Solamente Pessoa hay un alguma camino pode de chegar até Deus, Yo soy el porque camino, somente há um la verdad caminho, y la vida, e é nadie Cristo. viene al Padre, sino por mí. San Juan capítulo Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo, São João capítulo 10, versículo 6. Cristo é o la caminho, vida eterna, Cristo é a vida la eterna, única verdad. Cristo é a única verdade. Por lo tanto, Portanto,
El que tiene a Cristo Quem tem tiene la Cristo vida eterna. tem a vida eterna. 5 versos, Primeira carta de João, capítulo 5, do versículo 10 ao 13, nos diz: Dios nos ha dado Deus nos deu y a esta vida está eterna, en e esta vida está no seu Filho. el que tiene al Hijo. O sea, Quem tem o Filho, ou seja, Cristo, porque a pessoa o recebeu como Salvador, quem tem o Filho tem a vida, el que no tiene al seguramente a vida eterna. Hijo, porque no lo ha recibido como Salvador, Quem não tem o Filho, tiene la vida. porque certamente não recebeu como Salvador, não tem vida. A pessoa não tem a vida eterna, o que ela tem é uma vida temporária que terminará e nem sabe quando terminará. ¿Sabe cuándo? Porque la muerte le puede llegar a la persona E por que não sabe quando? É porque a morte pode chegar para a pessoa, sendo ela um bebezinho, 5 a 10 años, sendo uma criança un jovencito ya de 5 a 10 anos de idade, de 15 a 20 ou sendo um jovem de 15 a 21 anos de idade, ya una persona ou sendo já uma pessoa adulta con familia, e já com família con 20 a 40 años, de 30 a 40 anos de idade, tenga de 60 ou pode chegar para a pessoa quando ela tiver 100 años. 60, 70, 80 ou 100 anos de idade. Não existe uma idade para que a pessoa termine a sua vida aqui na terra. Por eso, desde que nacen los Por isso, niños, desde que as crianças nascem, elas são apresentadas a Deus para que, se corresponder a elas partirem, y cuando ya que tengan, possam ir ao paraíso. E quando já tiverem a consciência do bem entonces e do mal, tienen que arrepentirse então elas terão que se arrepender dos seus pecados han cometido teniendo conciencia que cometeram, já tendo y del mal. consciência do bem e do mal. Por lo tanto, De modo que tenemos que asegurar nós temos de assegurar con Cristo. os nossos filhos com Seguro, Cristo. el único seguro lo tiene Existe um Jesucristo. seguro, e o único seguro, Jesus Cristo o tem, e é o seguro da vida eterna. Por lo tanto, Portanto, todos necesitamos todos necessitamos de nosso Salvador, Jesus Cristo. y ahora hablando acerca del ángel del pacto, E falando a respeito do anjo do pacto, veamos lo que vejamos Jesucristo, o que Cristo nos disse capítulo 8, no versos capítulo 8 de 56 São João, y 58. nos versículos 56 ao 58. Abraham, Disse aos judeus: padre, Abraão, vosso dice pai, Dios, deseo ver mi día, exultou vio, y em ver o meu dia. le Ele o dice viu Jesús, e aún se alegrou. 50 años, Então disseram os judeus a Jesus: Ainda não tem 50 anos e tendes visto Abraão? porque le está hablando Jesús de que Abraham vio su día. Porque Jesus estava falando a Eso es eles lo que tenía que Abraão viu o seu dia. 30 y algo de años. E Jesus, o que tinha era 30 e poucos anos. Podía demostrar más, porque dice, Embora pudesse aparentar mais idade, porque disseram: Ainda não tens 50 anos. antes Então que Abraham Cristo fuese, disse-lhes: na verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E então pegaram em pedras matarlo, para atacá-lo, para apedrearlo, para apedrejá-lo. y él se fue de entre ellos. E ele ¿Cómo puede ser fugiu que un hombre puede do meio decir deles. antes que Abraham fuese E como pode ser que um homem pudesse dizer: Antes que Abraão existisse, eu sou? É porque Jesus Cristo, angelical, no seu corpo angelical, ele é o anjo do pacto. aparecía a los profetas, Esse anjo do pacto que aparecia para os profetas, desde Adão até o dia de hoje, e que falava com Adão, falava com Abel, hasta hablar con e até mesmo chegou a falar com Caim, para reclamarle para reclamar dele dónde estaba su onde hermano. estava o seu irmão Abel. Y ahora, ese ángel del pacto Esse anjo do pacto es Jesucristo en su cuerpo é angelical. Jesus Cristo no seu corpo angelical, porque Jesus Cristo é a imagem do Deus vivo no seu corpo angelical.
E Jesus Cristo no seu corpo físico, no seu corpo de carne, é a semelhança física de Deus. Tão simples assim. Por isso, Cristo dizia que ele não fazia nada por si mesmo. Dizia, o Pai que habita em mim é quem faz as obras. Portanto, Jesus Cristo, quanto à sua carne, ao seu corpo físico, ele não fez milagre algum. Era Deus quem estava dentro de Jesus Cristo. Era quem fazia os milagres. Deus, por intermédio do seu corpo angelical, do seu Espírito Santo, o anjo do pacto em Cristo, nesse véu de carne chamado Jesus Cristo, era quem atuava. O corpo de carne chamado Jesus é um templo humano. Foi por isso que lá na frente do templo em Jerusalém, no capítulo 2 de São João, ele disse, destruam este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Eles lhe disseram, este templo foi construído em 46 anos, e agora tu dizes que em 3 dias o levantarás? Mas a Escritura seguiu dizendo que ele não estava falando do templo de pedras, mas ele estava falando do seu corpo, porque o corpo físico é um templo. Por isso também São Paulo nos disse, falando com os crentes, não sabeis que vós sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Toda pessoa é um templo. E, consequentemente, pelo livre-arbítrio que Deus lhe deu, corresponde à pessoa decidir se Deus habita em você ou se habita o inimigo de Deus. O lugar mais importante de cada um de nós, como um templo humano, é a alma. Porque a alma é o lugar santíssimo de cada pessoa, como templo espiritual, para Deus se manifestar nesse templo e realizar através desse templo o que Ele deseja. Por isso, por meio do templo humano chamado Jesus, foi Deus quem esteve realizando os grandes milagres. Era Deus visitando o seu povo, visitando a descendência de Abraão segundo a carne. E São Paulo nos disse que todos aqueles que são de Cristo, todos que são crentes em Cristo, são filhos de Abraão. Deus esteve visitando o seu povo, os crentes em Cristo, de etapa em etapa, na dispensação da graça. Por intermédio do seu Espírito Santo, Deus esteve se manifestando por intermédio de São Pedro, lá no princípio, por meio dos diferentes mensageiros que ele enviou, os diferentes profetas, os diferentes corpos de carne, para falar a seu povo, a sua igreja. Cristo mesmo disse, no capítulo 28 de São Mateus, no versículo 20, eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. E ele disse também, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome,
aí eu estarei. ¿Cómo E estaría como él? é que ele estaria? Espíritu Santo. Em Espírito Santo. Y por consiguiente, Consequentemente, de etapa en etapa, enviou mensageiros envía mensajeros de etapa em etapa, en los cuales él nos quais se vela en carne Ele humana y a través de esos se velou em mensajeros carne humana. E por meio desses a mensageiros, su pueblo ele fala com seu povo, y también como também lleva a cabo muchas realiza muitas obras que están prometidas, que já estão prometidas na Escritura. cosas As coisas que Jesus Cristo disse que ele faria en medio no de su meio da iglesia, sua igreja de su iglesia, e por meio da sua igreja, porém utilizando velos de os carne, corpos de carne. pero la gloria Mas sempre a glória se dá a Deus, que es que é el que quem atua. el velo de carne solamente O corpo es de carne el é instrumento somente um instrumento que Dios que Deus usa de etapa de etapa em etapa. y por eso es que dijo Por isso é que San São Paulo nos disse que que enviaría Cristo enviaria a su iglesia à sua igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Efesios Carta aos Efésios, capítulo 4 e versículo 11. Por tanto, Dios ha estado visitando Portanto, Deus esteve visitando a sua casa, su iglesia, a sua igreja, la simiente de Abraham, a semente de Abraão, que son que são los creyentes os en crentes em bajo el Cristo, nuevo sob o novo pacto, pacto. porque todos los que Porque todos os que são crentes em Cristo, son hijos de Abraham. pela fé em Cristo, são filhos de Abraão. Tenemos la promesa. Nós temos a promessa Malaquías, capítulo 4, em Malaquias, no capítulo 4, antes que venga el día que Deus enviará grande y terrible. a Yo Elias venga con destrucción y para o último dia, tierra, o con maldición, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E não seja que eu venha e fira a terra com destruição, pelo de carne, ou en el cual estará Dios en el Espíritu Santo, Ou seja, operando que ele terá um corpo de carne, em quem Deus estará em Espírito Santo operando o ministério de Elias, que ele operou há milhares de anos atrás. O ministério que operou em Elias o Tisbita. Esse mesmo ministério Eliseo, o operou numa dupla porção em Eliseu. Juan el Bautista, Depois operou o mesmo ministério em João Batista. el reverendo William E operou esse ministério no reverendo William Branham, no meio dos crentes em Cristo. Branham de nuevo E novamente o operará no último dia tratar para con tratar los judíos y com operar os judeus. el ministerio de E Moisés também operará o ministério de Moisés con los judíos. Esto es conforme para tratar com os judeus. capítulo Isso está 14, conforme o capítulo 14 do Apocalipse, do versículo 1 ao 14. nuevamente E novamente operará el e manifestará el no último ministerio de dia Jesús, o ministério de Jesus su iglesia. no meio da sua igreja. Por lo tanto, lo que fue Portanto, mostrado por Cristo en el monte de la o que transfiguración, foi mostrado por Cristo lá no Monte da Transfiguração, de la segunda venida de Cristo, que é a ordem da segunda vinda de Cristo, en el día postrero, está prometido para ser cumprido no último dia, na igreja do Senhor Jesus Cristo. y eso lo van a ver también. E os judeus também verão Y isso. van a decir, esto es E eles dirão: nosotros isto é estábamos esperando. Pues ese o es que el nós orden estamos esperando, del pois reino essa é a ordem del reino de Dios. Es da el vinda do orden reino de del Deus. hombre. Esta é a ordem da vinda do Filho do Homem no seu reino. Por lo tanto,
Assim, essa será a maior visita que tenha sido feita no meio do cristianismo. E isso será para este tempo final. E a visita de Deus no anjo do pacto, aparecendo para Jacó e o abençoando, mudando o seu nome para Israel, isso se repetirá. Se repetirá neste tempo final. E aí, estarão as duas oliveiras, Moisés e Elias, os ministérios de Moisés e Elias se repetindo. Porque o Senhor não fará coisa alguma sem que revele os seus segredos aos seus servos, seus profetas. Assim nos disse Amós no capítulo 3, versículo 7. Ele sempre terá um véu de carne, chamado um profeta, para cada visita de Deus a sua semente, a semente de Abraão. Assim, o cristianismo, para este tempo final, tem a promessa da maior visita que Deus fez à sua igreja, a semente de Abraão, segundo a fé em Cristo. Portanto, há grandes bênçãos para serem dadas aos crentes em Cristo neste tempo final. E assim, cada crente em Cristo receberá a fé para ser transformado e levado com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Por isso é tão importante a promessa desta visita final, onde nós estaremos ouvindo a voz de Cristo, a voz do Senhor, como a grande voz de trombeta ou a trombeta final, nos falando no último dia, por meio do seu Espírito Santo, no meio da sua igreja. Sempre Cristo teve um instrumento para falar a seu povo por meio do seu Espírito Santo, falar a semente de Abraão dentro do novo pacto e que forma a igreja do Senhor Jesus Cristo. E depois, novamente, tratará com o povo hebreu. Depois, a luz divina, a luz eterna, que estava no tabernáculo que Moisés construiu, e lá no lugar santíssimo, e depois que estava no lugar santíssimo do templo que o rei Salomão construiu, e que quando o templo lá em Jerusalém foi destruído pelo general romano Tito Vespasiano, a presença de Deus saiu de Israel, presença que estava no lugar santíssimo do templo, e foi para os gentios. Primeiramente, aos crentes em Cristo que estavam esperando a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Porque a presença de Deus estava em Cristo, em Israel. E depois, no 120, em Espírito Santo. E logo foi aos gentios para chamar dentre os gentios um povo para o seu nome. Na trajetória da luz divina, da luz eterna, da coluna de fogo, nós podemos ver
estado moviéndose que esteve se movendo de la tierra de Israel desde a terra de Israel a Asia Menor, até a Ásia Menor, entre los gentiles, no meio dos gentios, de Asia Menor e da Ásia Menor para a Europa, buscando la simiente de Abraham, buscando a semente de Abraão, de la predicación del Evangelio, por meio da pregação do Evangelho de Cristo, unidos por el Espíritu Santo, ungidos pelo Espírito Santo trayéndolos e trazendo-os de Cristo aos pés de Cristo, para formar la etapa para formar a etapa da sua igreja de cada tempo. y de Europa, E lá da Europa voló la luz divina, voou esta luz divina, el ángel del pacto a coluna de fogo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, al continente voou americano, ao continente americano na parte norte, ou seja, y después na América do Norte. cada persona Depois, tiene que ver hacia cada dónde pessoa tem que ver para voló la onde luz divina, a luz divina, la columna de fuego, para onde voou a coluna de fogo, el ángel del pacto, o anjo do pacto, porque hacia donde haya porque volado, para onde tiver voado, estará hablando, aí será desde onde estará falando, donde estará e onde visitando a estará la simiente de Abraham, visitando a semente de Abraão, o seu povo. la simiente de Abraham, A semente de Abraão sob o novo pacto la iglesia, é a igreja Señor Jesucristo, do Senhor Jesus Cristo. y por consiguiente, E, consequentemente, ahí aí estarán las bendiciones, estarão as bênçãos divinas, estarán las promesas de estarão as promessas divinas Dios materializadas sendo materializadas en el día posterior. no último dia. Ahí estarán todas las E aí estarão todas as bênçãos divinas que ele prometeu para su iglesia. para a sua Y igreja. ahí es donde escucharemos E aí é onde nós escutaremos a grande voz de trombeta, ou a trombeta final, ou seja, el mensaje final de Dios, Cristo hablándonos, falando hablándolo a mensagem final de Deus por meio do seu Espírito de su iglesia. no meio da sua igreja. Ahí estaremos escuchando Aí nós estaremos ouvindo trompeta, a grande voz de trombeta, a trombeta final, para recebermos a fé, para sermos transformados e levados com Cristo de las bodas à ceia del Cordero. das bodas do Cordeiro. Y luego E em seguida, el Espíritu Santo, o Espírito Santo, la luz divina, a luz divina, eterna, a luz eterna, de fuego a coluna de fogo voará a Israel. para Israel Y comenzará e começará con la segunda parte com a segunda semana parte número 70, da semana de número que le 70, falta a Israel que falta para Israel ser cumplida e será cumprida por Deus. la visitación de Dios A visita de Deus a la simiente de Abraham. à semente de Abraão. Es importante É importante ver estas diferentes vermos visitaciones de Dios, estas diferentes visitas de Deus a seu povo ver que algunos e vermos que alguns no se dieron cuenta, não se deram conta, no reconocieron não la reconheceram visita de Dios. a visita de Deus a seu povo. Y mientras más grande es la E visita de quanto Dios, maior seja a visita de Deus, más personas mais pessoas ignoran, a ignoram, no se dan cuenta não se dão conta que Dios está visitando de que a su Deus pueblo. está visitando o seu povo. En la visita de Dios a través de Jesús, Vemos que encontramos a visita de Deus através de Jesus foi a maior la visita de e Dios foi paralela à visita de Deus en ao seu povo lá no Egito. su visita A sua y visita a través de Moisés. em e por meio de Moisés. Siempre que la visita de Dios es Sempre que a visita de Deus é através de um mensageiro de uma era, a través de un é mensajero grande. dispensacional, E quando ela é através de um mensageiro dispensacional, é ainda maior. E, consequentemente, la visita de Dios a visita de Deus sempre cega aos incrédulos.
Jesús hablaba en parábolas. Jesus falava em Los parábolas discípulos dicen, e os discípulos lhe disseram, lhe perguntaram, por que tu lhes falas por parábolas? Cristo respondeu-lhes, porque a vós conocer los é concedido conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é concedido. incrédulos no es Aos incrédulos não é concedido entender. entender, Para que entender? Para criticar. porque dicen, Porque dizem, aunque me prueben, mesmo lo que me sea, no provem creeré. o que seja, Puede creer. eu não crerei. O incrédulo não pode crer. O crente crê. Y bienaventurados E bem-aventurados os que não viram e creram. Cristo les dice, Cristo lhes disse, bienaventurados vuestros ojos, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem. ¿qué estaban viendo ellos? O que eles estavam vendo? O que estava prometido com relação à primeira vinda de Cristo cumprido Estaban viendo la visitación em Jesus. en carne humana en la persona Estavam vendo a visita de Deus em carne humana na pessoa de Jesus. de sus ojos, porque ven. Bem-aventurados vossos olhos porque veem e vossos ouvidos porque ouvem. O que eles estavam escutando? Estavam escutando Deus por meio de Jesus, lhes falando e lhes abrindo as Escrituras, Las promesas as promessas correspondentes del tiempo. para aquele tempo. Siempre son bienaventurados los que ven E sempre são bem-aventurados os que veem e que escutam o que Deus prometeu para esse tempo. E veem o cumprimento do que Deus prometeu para esse tempo. así siempre ha sido Sempre foi assim, visitación de Dios na visita de Deus la simiente à semente de Abraão. y con todo ese testimonio histórico E com todo este testemunho histórico que nós temos de todas as visitas de Deus, desde el Génesis desde o Gênesis hasta nuestro tiempo, até o nosso tempo, no debemos fallar nós não devemos falhar en la visitación de Dios na visita de Deus tiempo final. para este tempo final. Podemos dejar Não podemos deixar que pase por encima, que nos passe por alto, sino mas que tenemos que estar atentos temos de estar a lo atentos que Dios ha prometido ao para que nuestro Deus tiempo. prometeu para o nosso tempo. E, Cada momento em cada momento cumpla que una Deus promesa, cumpra uma promessa, tener nuestros ojos ter espirituales os nossos olhos espirituais bem abertos para dizermos: isto que está sucedendo é o que Deus prometeu su palabra, aqui na sua palavra. porque será así, Porque assim nuestros ojos serão bem-aventurados os nossos olhos, porque estarão vendo esas cosas que estas coisas que foram prometidas sendo cumpridas. y nuestros oídos E os nossos ouvidos serão bem-aventurados, porque estarão ouvindo siendo proclamadas, siendo predicadas, as coisas que foram prometidas, sendo proclamadas, sendo pregadas, de ellas e o seu cumprimento dadas a conocer. sendo dado a conhecer, Por tanto, de tal modo que estaremos viendo nós estaremos vendo e ouvindo lo que los o que sabios, os sábios, lo que los justos o que os justos y los profetas e os profetas desearon ver. desejaram ver e ouvir. Para este tiempo tenemos Para la este promesa tempo, nós temos a promessa de que Dios visitará de que Deus visitará o seu povo, a su iglesia, a sua igreja, el nuevo pacto. o seu povo sob o novo Por pacto. eso tenemos que estar E por isso nós temos de estar atentos que Dios ha prometido a par das coisas que Deus prometeu para a sua igreja, para que sí, para que, assim, estamos viendo, quando estivermos vendo, possamos dizer: viendo eso. isto que eu estou vendo é o que está aqui. Y cuando estemos escuchando, E quando estivermos ouvindo, podamos decir, esto possamos es lo que dizer: dice, isto estaríamos escuchando. é o que nos diz que nós estaríamos ouvindo, que estaríamos ouvindo a trombeta final. Eso es la Isso que eu estou ouvindo, isto é a trombeta final, a grande voz de trombeta, a voz de Cristo nos falando e nos revelando todas essas coisas que devem suceder e nos preparando para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro.
visitación de a Dios visita de Deus a la simiente de à semente de Abraão. será esa visitación E essa visita a la simiente de Abraham. à semente de Abraão O pacto será sob o novo pacto. E depois, carne, el pueblo hebreo. a semente de Abraão segundo a carne, que é o povo hebreu. Mas, primeiramente, a visita de Deus será a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a semente de Abraão. Porque todos Porque todos aqueles los que son de Cristo, que são de Cristo, los creyentes en os Cristo, crentes em Cristo, são son hijos filhos e hijas de Abraham, e filhas de Abraão, padre de la fe. o pai da fé. Y los judíos, según la carne, E os judeus son são a semente de Abraão según la carne. segundo a carne. Su Eles terão também a sua visita. están esperados Eles estão esperando por la Elias. visitación de Dios a través del ministerio Eles terão a visita de Deus através do ministério de Elias sendo manifestado manifestado e do ministério de Moisés sendo manifestado pelo Espírito Santo no último dia. la visitación de Dios A visita de a Deus la simiente de Abraham. à semente de Abraão. Cuando estemos viendo esa visitación, E quando nós estivermos vendo esta visita, los que possamos dizer, como os habitantes de Naim, Deus visitou o seu povo, porque um grande profeta se levantou entre nós. São Lucas capítulo 7 e versículo 16. así siempre ha sido, Assim sempre foi, así e assim prometido. está prometido que será novamente. Es importante É importante que todas las personas que todas as pessoas que ainda não receberam Cristo e que, al escuchar la predicación del ao escutarem a pregação do Evangelho de Cristo, a fé de Cristo tenha nascido em suas almas e assim tenham a oportunidade de recebê-lo como seu único e suficiente Salvador, para assim confirmarem o seu lugar na vida eterna com Cristo, o nosso Salvador, para o qual já podem chegar até aqui na frente. E nós estaremos orando por você, para que Cristo lhes receba no seu reino. E vocês que estão em outras nações também, podem vir aos pés de Cristo para que Cristo lhes receba no seu reino. E as crianças, a partir dos 10 anos em diante, de Cristo, também podem vir aos pés de Cristo para que Cristo as receba no seu reino. Dios Deus tiene mucho tem muitas pessoas. Dios tiene mucho pueblo en esta nación de la primavera, Nesta nação da primavera, Guatemala, de la eterna. da eterna primavera. Y esperamos E nós esperamos Guatemala también entre a la que a Guatemala também entre no reino do Messias, establecido quando for planeta Tierra. estabelecido neste planeta Terra. Puede continuar viniendo las vidas de Cristo. Vocês que estão presentes aqui e vocês que estão em outros países, Países podem continuar vindo para que Cristo les aos pés de Cristo para que Ele lhes receba no seu reino así e assim queden asegurados fiquem garantidos para toda la eternidad. para toda a eternidade no glorioso reino Cristo nuestro Salvador. de nosso Salvador Jesus Cristo. Lo más importante O mais importante que una persona puede que uma pessoa possa receber da parte de Deus la vida eterna. é a vida eterna. Não existe outra coisa mais importante do que a vida eterna. Y solamente Somente puede obtener pode-se obtê-la através el que tiene daquele que tem la vida eterna, a vida eterna que es e que é Jesucristo, Jesus Cristo, nuestro Salvador. o nosso Salvador.
Nadie más tiene Nenhuma vida outra para pessoa darla tem a vida a eterna otra persona. para dá-la para outra pessoa. Hay uno y su nombre Há es somente um, e o seu nome é Señor Senhor Cristo. Jesus Cristo. Por eso él dijo, mis Por ovejas isso ele oyen disse: mi as voz. minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu lhes dou a vida eterna. Él es Ele é el dador o doador de la vida eterna. da vida eterna. Todos queremos Todos nós queremos viver eternamente. y E todos nós tenemos la misma oportunidad temos a mesma oportunidade, recibiendo a Cristo recebendo Cristo como nuestro como o nosso único suficiente. e suficiente Salvador. Él dijo, yo Ele pongo disse: mi vida eu ponho a minha vida por mis ovejas pelas minhas ovelhas, para voltar a tomá-la. São João, capítulo 10. También dice San Juan, E capítulo em São João, 16, capítulo 3, versículo 16, ele disse: de tal manera amó porque Deus amou o mundo de tal maneira a su Hijo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquel que en él cree para que todo aquele que nele creia não se perca, mas obtenha a vida eterna. para eso fue que Cristo Foi vino para isso que Cristo veio à terra, para dar su vida para dar a sua vida por todos nós, para que nosotros para que nós possamos viver eternamente. eternamente. El nombre suyo O seu nome y el mío e o meu estaba en el libro estavam de la vida del Cordero no livro da vida do Cordeiro de eternamente, Dios. no livro de Deus. Algún día Em algum dia, que no será muy lejano, que não será muito distante, estaremos con Cristo nós estaremos com Cristo na ceia boda del das Cordero. bodas do Cordeiro. Y allí E ali podremos decir poderemos dizer: la decisión más importante a decisão mais importante que eu fiz na minha vida foi receber Cristo como meu único e suficiente Salvador. esa es la decisión más Esta é a maior decisão humano puede que um ser humano pode tomar, porque es la única decisión porque é a única decisão que lo coloca que o coloca en la vida eterna. na vida eterna. Otra decisión Não há outra decisão que coloque o ser humano en la vida eterna. na vida eterna. Vamos a estar puestos Vamos ficar em pé para orar por el personal para orarmos pelas pessoas que vieram de Jesucristo, aos pés de Jesus Cristo, nuestro o nosso Salvador. con nuestras manos levantadas Com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo y nuestros ojos cerrados. e com os nossos olhos fechados, Padre Celestial, Pai Celestial, en nombre del Señor Jesucristo, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas estas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. te ruego les recibas Eu te rogo que as recebas no Teu reino, en nombre del Señor. no nome do Senhor Jesus Cristo. Y ahora repita conmigo E agora repitam comigo esta oración. esta oração. Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, escuché la predicación de eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu na minha alma, no meu coração. creo Eu creio tu primera vez, na Tua primeira vinda. creo en tu nombre, Creio no Teu nome único nombre, vos como o único nome debaixo do céu, dado aos homens, podemos, em que nós podemos ser salvos. creo E creio na Tua morte na cruz do Calvário, el sacrificio como o sacrifício da expiação por nuestros pecados. pelos nossos pecados. Reconozco que soy Reconheço que eu sou pecador necesito e que necessito un Salvador. de um Salvador. Doy testimonio público Dou testemunho público da minha fé em Ti y te
e te recebo como mi como o meu único suficiente e Salvador. suficiente Salvador. Perdones mis pecados, Eu te rogo que tu perdoes os meus pecados sangre, e que me limpes de todo pecado com o teu sangue, y me bautizas con que me batizes com o Espírito Santo e fogo sea bautizado logo em seguida, agua en tu nombre. depois que eu seja batizado na água no teu nome El nuevo e que nacimiento. produzas o novo nascimento em mim. Quiero vivir Eu quero eternamente. viver eternamente. Haz una realidad Torne en mí. La a salvação que que ganhastes para mim para mí na cruz do Calvário cruz del Calvario. uma realidade. Te lo ruego, Eu te rogo nombre eterno y no teu nome eterno e glorioso, Cristo. Senhor Jesus Cristo. Amém Y amén. e amém. Con nuestra mano E levantada, com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo, todos nós dizemos: o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado, de todo pecado. la sangre O sangue del Señor do Senhor Jesucristo, Jesus Cristo me limpou de todo pecado. la sangre O sangue del Señor do Senhor Jesucristo, Jesus Cristo me limpou de todo de pecado. todo pecado. Amém. Ustedes me dirán, Você me dirá: bautizado en agua eu quero ser batizado na água del Señor, no nome do Senhor Jesus Cristo, o mais rápido possível. porque Cristo dijo, Porque Cristo disse: quem crer bautizado, e for batizado será salvo, el que no creyere, mas quem não crer será condenado. ¿cuándo E quando me pueden bautizar? podem me batizar? Pregunta Esta é a pergunta desde o profundo corazón, do seu coração. por cuanto ustedes E porquanto vocês creram de todo o coração, bautizados, poderão ser batizados. bautice con Que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo e produza o novo nascimento em vocês. el agua A água en el bautismo no batismo no quita los não tira os pecados. O sangue de Cristo, o nosso Salvador, la que nos limpia é o que nos de limpa todo pecado. de todo pecado. El bautismo en agua Mas o batismo na água es un mandamiento é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, no qual identificado nos identificamos com Cristo su muerte, na sua morte, sepultamento e ressurreição. aún el mismo Cristo, Até mesmo Cristo foi batizado Juan, por el bautismo. João o Batista. Cuando la persona recibe a Cristo como Quando a Salvador, pessoa recebe Cristo como Salvador, ela morre para o mundo. Quando o ministro a submerge nas águas batismais, simbolicamente ela está sendo sepultada. E depois, quando a levanta das águas do batismo, ela está ressuscitando para uma nova vida, para a vida eterna com Cristo, do reino eterno. no seu reino eterno. Es el simbolismo, Esse é o simbolismo, teología, é a tipologia en agua, en el do batismo na água, Señor Jesucristo, no nome do Senhor Jesus Cristo, cual nos identifica no qual nós nos identificamos com Cristo, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Nós estávamos em Cristo e com Cristo em todo o tempo. y ahora E agora nós fomos manifestados cuerpos em corpos humanos para ser rociados para sermos aspergidos com sangue Salvador. de Cristo nosso Salvador. Portanto, vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, produza o novo nascimento em vocês, ustedes que están aquí presentes em todos vocês que estão presentes aqui e vocês também que estão em outros países. dejo E deixo com vocês, en estos momentos a partir deste momento, a la persona correspondiente a pessoa correspondente para que les indique ministro correspondiente ao ministro correspondente para que lhes mostre como devem fazer para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo. como Assim como sempre se ha hecho se tem feito, hacía a la iglesia como também o fazia a igreja primitiva, los apóstoles os apóstolos, San Pedro São Pedro, los apóstoles os demais apóstolos e também São Paulo, no meio dos gentios. y así E assim,
Cristo los coloque Cristo lhes coloque en su reino. no seu reino eterno. Dejo con ustedes E deixo aqui com vocês al reverendo o reverendo Estevam para Colon, que nos indique cómo para que eles mostrem como devem fazer para se batizarem na água no nome el Señor do Senhor Jesucristo. Jesus Cristo. Continúen pasando Que todos continuem passando uma tarde feliz, bendiciones. repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. Dios le bendiga. Deus abençoe e guarde a todos.